Muito bom dia, 8 horas ou 7 horas mais 49 minutos, 11 minutos faltando para as 8 horas da manhã. Manhã dessa sexta-feira, hoje 6 de março de 2015, 6 de março, terminando mais uma semana, primeira semana do mês de março. E nesse final de semana nós vamos estar comemorando no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. E como não poderia ser diferente, nós hoje convidamos justamente para falar sobre o tema. Hoje são 3 contra 1. Fico eu aqui do lado de cá do microfone e as nossas 3 convidadas que já estão conosco, abrilhantando e embelezando o nosso programa, nosso primeiro jornal de hoje. Para Colégio Teutônia, quando temos do que nos orgulhar é para o que vivemos. Colégio Teutônia, educação para a vida toda, 3762-4040. Está conosco, vereadora do município de Teutônia, Mareli Lerner Vogel. Mareli, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini, tudo bem? É uma satisfação estar aqui novamente na Rádio Tirol e conversar com os nossos munícipes. Bom, nossa empresária, nossa parceira aqui da Rádio Tirol, Márcia Bornhold. Márcia, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo, bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. E a Liane Brackman, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia. Liane, bom dia, seja bem-vinda. Também bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia às nossas parceiras que estão aqui, bom dia a vocês aqui da Rádio Tirol. Sabe que eu olhando para vocês, eu recordo de 3 episódios, uns recentes, outros não tão recentes, né? A Liane, eu recordo na última posse do sindicato, quando a sua filha lhe pegou de surpresa e foi falar, né? Na sua posse do sindicato para mais um mandato, à frente do STR, que te deixou bastante emocionado. Olhando para Márcia, eu recordo do atendimento da loja Márcia, e também do prêmio que ela conquistou em 2013 de Mulher Empreendedora. E para Mareli, as últimas eleições que marcaram com certeza a vida pública da Mareli, as eleições quando ela colocou o seu nome como deputada federal, abraçou esse desafio e de qualquer forma teve êxito nessa caminhada. Então, só olhando assim já dá para traçar um perfil de cada uma de vocês 3. Mas eu gostaria que vocês dissessem um pouco mais, apesar de serem figuras conhecidas em nossa comunidade, começando aqui pela Liane. Se pudesse dar um perfil em 3, 4 palavras da Liane Brackman, o que você diria hoje, presidente do STR? Bem, em primeiro lugar, a Liane, que tem uma história não tão diferente como a maioria das agricultoras, né, da região, dos nossos 2 municípios que a gente hoje representa, é aquela que desde sempre gostou do trabalho da atividade na agricultura, né, que teve lá em 2002 um grande desafio a encarar, né, ou seja, sair porteira fora na propriedade onde a gente viveu praticamente 40 anos direto na propriedade e teve que encarar um novo desafio que é a organização sindical, que teve lá as suas dificuldades, mas também teve grandes gratificações, grandes momentos que são especiais na minha vida. Então, a Liane é aquela agricultora que acredita, que sonha, né? Sonha muito, mas sonha com datas e com objetivos e sonha em conjunto. Esse é o perfil meu hoje e vai continuar sendo esse. Bacana. Márcia, seu perfil, se pudesse também resumir, dizem que quem se autodescreve se resume, né? Não é essa a nossa intenção. A intenção é de abrir justamente esse leque. Como disse bem a Liane, sonhadora. Márcia, o que daria para dizer em 2, 3 palavras da Márcia Bornhold? O que eu vejo assim, eu comecei então primeiro de vendedora em outra loja, depois então comecei a minha loja, que então fazem 15 anos que tem a loja Márcia, 3 anos a loja Universo Infantil e então 2 anos a Universo de Lajeado. Então bastante desafios, cada dia é um desafio novo, então bastante persistência e foco. Legal. Liane, você é natural de onde? Eu sou da Linha Clara. Linha Clara. Márcia? Boa Vista. Boa Vista. E agora a Mareli. Também, por favor, Mareli, em poucas palavras, descrever aí. Já tivemos uma sonhadora, uma empreendedora e a Mareli. Se resume em que, Mareli? A Mareli nasceu em Bom Retiro, em uma criança que sempre teve a participação comunitária, desde cedo com os pais. E mulher, esposa, mãe de 3 filhos, que cuida de todas as lidas da casa também. E hoje mulher pública, né, professora, que estou vereadora, né? A minha formação é professora, magistério e também sociologia, mas estou exercendo então esse cargo de mulher e também como a única vereadora então mulher no município de Teutônia, e isso onde eu dizia aumenta a minha responsabilidade, porque é minha obrigação também e dever e compromisso de defender e levar a imagem da mulher com muita responsabilidade.
Só destacando que a gente abre o bate-papo agora e vocês interfiram na forma que achar necessário. Nós vamos ter um intervalo também para os nossos ouvintes se situarem na programação do primeiro jornal de hoje. Liane, o meio rural é um meio ocupado por homens e as mulheres começando a surgir nos últimos anos, especialmente aqui na nossa região, que nós temos a agricultura familiar muito forte. Quando se fala em família, se fala, embora hoje temos outros gêneros, Brasil e mundo afora, mas homem, mulher, o pai, mãe, o vô e a avó, e a mulher consegue ganhar esse destaque também no meio rural? Sim, nós temos regiões, né, no estado onde realmente a população é mais masculina, né, devido às meninas que saíram da atividade. Mas na nossa região, nos nossos municípios, tanto é que nós trabalhamos com um grupo de jovens, temos os nossos associados hoje mais mulheres do que homens, né? Então as mulheres temos em torno de 200 mulheres a mais associadas do que homens. E nós vimos em algumas regiões isso com preocupação, né? Uma população totalmente masculina, que não acontece hoje aqui nos nossos 2 municípios, onde está bastante equilibrado. Nós temos as meninas voltando, retomando, gerenciando as propriedades, né? Hoje, até porque, voltando um pouco da questão gênero, né? Nossa luta, nossa organização como mulheres dentro do movimento sindical, aconteceu sim dentro dos sindicatos, mas juntamente com o movimento das trabalhadoras rurais lá nos anos de 80. Então, com esse movimento nós conseguimos assim grandes avanços, que foi também o público feminino estar inserido dentro dos sindicatos, né? Hoje nós somos só 10% mulheres presidentes, mas está tendo uma grande transformação. Então eu diria hoje que aqui nos nossos 2 municípios existe um equilíbrio, mas temos regiões no estado que são bastante população só masculina. Isso devido que as meninas na época ou até não tiveram as opções que tem hoje para estudar e trabalhar, e a questão da autoestima, do fim do preconceito. Hoje eu vejo nos nossos municípios que a gente representa, não tem mais esse preconceito entre jovens rurais e jovens urbanos. Eles se divertem junto, eles têm os seus trabalhos que eles ambos valorizam, né? E eu vejo assim que isso se deve sim a vários trabalhos dentro do município, e modéstia à parte, o nosso trabalho acho que também ajudou cooperativas, enfim, né, que hoje nós temos, que estão levantando essa autoestima sempre mais do nosso jovem, tanto menina como rapazes como gurias também, né? E isso é muito bom. Então nós queremos um meio rural com gente, né? E com gente, com mulheres e homens, né? Se complementando, né? Perfeito. Isso que nós queremos. Bem destacado. Queremos um meio rural com gente acima de tudo. Márcia, e essa liderança empresarial? A gente sabe que o meio empresarial também não sei se poderíamos chamar de caracterizado, mas ele é ocupado por homens, na sua grande maioria, embora tu trabalhe num segmento que é o segmento do vestuário, né, que também é bem marcado pelas mulheres. Mas qual é que é o desafio de ser uma empresária de sucesso? Quantos anos tu disseste que tem a loja? 15 anos. 15 anos. E cada vez se expande mais, né, com a abertura de lojas, inclusive em outras cidades, como Lajeado, que temos aí como a capital do Vale, o principal centro comercial da região. Qual é que é esse desafio que tu leva no seu dia a dia? Sempre buscar inovar, porque a moda então muda muito. E daí tem que sempre haver um planejamento, tanto com a equipe, quais então vão ser as tendências daqui a meio ano, daqui a 1 ano, e sempre tentar ir inovando. Ser essa liderança dessa equipe, montar uma equipe hoje, trabalhar com uma equipe de pessoas que trabalham com clientes da sua loja, ela é uma tarefa desafiadora também? Sim, bastante, muito. Tá fácil de encontrar pessoas que abracem a causa da sua empresa, da sua loja? Eu, por exemplo, que conheço a loja Márcia, sou muito bem atendido sempre e percebo nas suas colaboradoras essa integração e essa interatividade de que elas abraçam de fato a causa no atendimento e como lidar com as pessoas. Montar uma equipe hoje é um desafio? É, um desafio bem grande. Bem grande. Falando em equipe, falando também para o setor público, né? Que mais do que nunca a gente teve aí nos últimos 4 mais 2, 6 anos a presidenta da República, né? Embora, sem falar nos seus méritos ou deméritos, mas talvez tenha sido a grande liderança. Nós temos presidente na Alemanha, a Angela Merkel, temos aqui na Argentina também, sem comparar competências. Mas a política abriu as portas para a mulher também, a partir de que momento, Marilene?
está abrindo, né? Está abrindo. Estamos conquistando, ontem também dizia isso na tribuna, a mulher vem avançando a conquista de espaço, tanto, né, como a Liane falava agora, no meio rural, ou em destaque como ela, de presidente, de poder exercer, ainda chega a 10%. Na política, na Câmara Federal, nestas últimas eleições também, apenas 10% de mulheres conseguiram cargos, né, eletivos. E então, hoje existe cota, desde 2006, de fato, de 20%, depois aumentou para 30%, que é o necessário de inscrição de candidatas mulheres. Mas nós temos a vantagem, então, de ter 30%, ou ainda é entendido como uma obrigação. Os partidos, talvez, os homens, acabam abrindo, porque hoje é lei, né? Então, precisa ter mulheres para que homens concorram. Cada coligação tem que ter um número de 30%, é isso? E aí, também, na última eleição que eu participei, a Câmara Federal, para poder inscrever a lista de candidatos no dia da convenção, primeiro tinha que vir o nome de uma mulher. Esse é o do federal, né, que regulamentou. Primeiro escreve uma mulher, depois 3 homens, uma mulher, 3 homens. Então, eu dizia depois para as nossas colegas que concorreram também, como nós mulheres temos esta força e não nos damos conta de, às vezes, negociar com o partido, até mesmo a estrutura. E esse é um dos grandes problemas que faz com que a mulher não consiga a vaga. Ontem um colega também dizia isso, que não acha muito justo essa questão de ter vagas para mulheres, que eu defendia, né? E ele disse, porque tem que ser a conquista igual. Mas hoje eu me questiono, a conquista não é igual. Ela ainda é diferente, porque o homem tem mais articulação, ele consegue mais patrocínio para uma campanha, ele se articula de uma forma diferente. O homem é mais racional, a mulher é mais emoção, né? Isso é provado nosso desenvolvimento é assim, a nossa genética e o nosso cérebro funciona assim. E isso faz com que muitas vezes a gente entra numa campanha política, muitas das mulheres que participaram, que conseguiram galgar, né, uma vaga, é na emoção mesmo, é naquela luta, como a Liane vem fazendo, como a Márcia vem fazendo, da mulher conseguir o seu espaço, mas de ir representar outras, né? Mas é um desafio muito grande. Eu vejo tanto a Márcia também para administrar uma equipe, para estar sempre atualizada na moda, para fazer essas viagens, para buscar novo produto, novidades, para estar lá escolhendo e pensando nas mulheres que vão frequentar a loja ou no público que vai vir. Então ela tem que estar lá comprando um produto, é diferente do que se ela fosse comprar para ela. Ela vai ter que comprar para aquele produto sair e não ficar na loja. Funciona mais ou menos a vida pública, política também assim, você tem que pensar no próximo antes de pensar, ou deveria, né? Sim, de pensar no coletivo antes de individual. Na verdade, a política é isso, né? É ter em mente pensar no coletivo. E eu acho que a mulher faz mais isso. Sou presidente do partido também, eu sempre digo para meus colegas, eu sempre penso no todo. Só que eu também vivi e aprendi que na política não é assim, que muitas vezes primeiro é individual e depois o coletivo. Claro, as necessidades do ser humano são assim, primeiro eu preciso satisfazer as minhas, depois eu consigo viver em sociedade. Mas eu defendo uma política que pense mais no coletivo, que eu acho que tem um espaço para cada um na sociedade, cada um tem o seu espaço, nós devemos conquistar, né? E na política também, nós não queremos tirar o lugar dos homens, a vaga dos homens, só ter mais mulheres, mais presença feminina, assim como também de jovens, né, também, e de outras classes. Bacana. 8 horas mais 2 minutos, eu vou fazer o intervalo. Depois do intervalo a gente retorna com a Mareli, com a Márcia e com a Liane e vamos continuar nosso bate-papo. Vamos colocar aí na mesa de debates mais questões sobre o desafio de ser mulher nesse nosso ainda novo século. Estamos em 2015 recém e os desafios daqui para frente no ramo comercial, no ramo de sindicato, na administração pública também. Vamos ao intervalo para o Colégio Teutônia, experiências, conhecimentos e profissão. Você como razão de tudo, Colégio Teutônia, educação para a vida toda. Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 8 horas mais 7 minutos, manhã dessa sexta-feira, muito bom dia para você. Você está acompanhando o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM. Temperatura agora de 24 graus 6 décimos, tempo é bom, previsão de chuva para o final de semana. Final de semana que marca o Dia Internacional da Mulher e para isso estamos fazendo uma programação especial na manhã de hoje com a vereadora do município de Teutônia, Marli Lerner Vogel, com a empresária do município de Teutônia, Márcia Bornhold, e com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia com a extensão de base de Westfália, Liane Brackmann. Vereadora Marli, foi você que ontem citava na Câmara uma série de conquistas que tem aí 100 anos, ou algumas com 100 anos e um pouco mais, conquista das mulheres.
é pouquíssimo tempo, né? Se formos olhar num contexto histórico, o que são 100 anos é praticamente nada. Vocês, mulheres, fica aí a bola picando para quem quiser chutá-la. Sentem essa diferença no dia a dia também? Essas conquistas dos últimos tempos, ela se faz perceber em nosso meio também? Se faz perceber bastante. Se faz perceber, Márcia. Onde você percebe isso no seu dia a dia? O respeito das pessoas, como se percebe isso? Cada vez mais as mulheres estão conquistando o espaço delas, estão indo em busca do sonho delas, estão fazendo acontecer o que elas realmente almejam. Bacana, fazer acontecer. Eu acho que é uma missão bastante interessante, né, Maribi? Tu lembra alguma das atividades que tu citaste ontem à noite? Eu recordo a primeira mulher no Congresso, né? Não por datas, mas recordo algumas que tu citaste ontem à noite, que menos de 100 anos. Sim, em 1927 foi o primeiro alistamento, o alistamento da primeira mulher. E em 1932 o direito ao voto. Isso, direito ao voto não tem 100 anos, gente. Direito ao voto tem 80 e poucos anos. Então, claro, para hoje nós já estarmos ocupando vaga, a gente sabe que todo esse processo na sociedade é lento, né? Assim como o processo da democracia, a evolução, ela se faz necessária, mas leva anos, né? Conforme história de outros países. E em 1985 aqui foi a criação do primeiro do Conselho Nacional de Defesa da Mulher. E aí depois disso a Lei Maria da Penha, daí a primeira Conferência Nacional dos Direitos da Mulher foi em 2004. Então, isso é importante porque a partir desses eventos de mobilização, né, uma conferência nacional juntando mulheres líderes, elas levam não só as questões da política do voto, mas de uma eleição, mas sim todas as questões de políticas públicas, né? Então, isso que a Márcia falava, que se percebe hoje também, é porque a mulher conquistou a questão financeira. Mesmo que a gente ainda, né, em muitos cargos existe diferença, né, no mundo empresarial de salário, né, de mulheres que ganham menos ainda do que os homens, mas o fato da mulher ter a sua renda própria fez com que hoje, se ela precisar viver sozinha, sustentar os filhos, ela vai dar um jeito, por mais que possa ganhar pouco, mas ela vai conseguir. Tem uma história esses dias que uma amiga me contou de uma empresa de calçado aqui, que a mulher com um salário de R$700 mais ou menos, 4 filhos ela mantém e conseguindo levar com que todos vão para a escola, né? Isso chamou atenção e daí ela explicou como que ela divide esse dinheiro, ó, R$40 é para isso, 100 é para isso e assim tudo, né? Um orçamento ali na ponta do lápis. Então são mulheres que merecem o nosso reconhecimento porque estão lutando, né, pela sobrevivência e para manter com dignidade uma família, os filhos, né? Bem, falando novamente agora na questão mulher, gênero e classe, que é o nosso público rural, a nossa história, de repente há 100 anos a gente não sabia que existia, né? Porque a nossa caminhada de busca de avanços de participação da mulher começou mais nos anos 80, né? O voto, claro, nós tínhamos, mas às vezes era o marido que mandava a gente votar nesse ou naquele cara, né? Então hoje já é diferente, né? Então, nos anos 80, até hoje às vezes eu me questiono como é que nós despertamos, né? Eu acho que foi a necessidade, a dificuldade, o anseio, a vontade, o sonho. Então foi uma mistura de sentimentos que fez nós nos anos 80 começar a nós se reunir junto com os homens dentro do sindicato, mas também paralelo o movimento estadual das mulheres trabalhadoras rurais. Isso tem uma história muito bonita que é de 27 anos, quando lá no bendito ano de 1988, a renovação da nossa Carta Magna da Constituição Federal, nós conseguimos então o reconhecimento da nossa profissão. Imagina vocês, Marili e Márcia, nós estarmos no lado do marido dia a dia, na roça, trabalhando, cuidando, tendo múltiplas funções dentro da família, que hoje ainda acontece, a gente não reclama por causa disso, porque a gente faz múltiplas funções dentro da família também, mas nós não sermos reconhecidos. O que mais me frustrou na vida, um dia quando eu fiz um cadastro, não me lembro qual, quando me perguntaram a minha profissão e eu dizia que eu era agricultora, a pessoa me respondeu, isto não existe, né? Ou tu é então doméstica ou do lar. E eu fazia lá o trabalho, eu plantava, eu colhia, eu cuidava dos animais, eu tirava leite e eu não era considerada agricultora. Então eu sempre digo, hoje a maior conquista da mulher rural
Foi aposentadoria? Foi, mas para mim foi o reconhecimento da minha profissão. Com orgulho, né, e com alegria eu posso dizer, eu tenho, como a Marili dizia, eu sou trabalhadora, eu tenho uma profissão, eu tenho que administrar o meu orçamento, se é pequeno, médio ou maior, né? E a mulher sabe fazer isso muito bem, porque a mulher nasce com aquele dom de cuidar de todos, não é só de mim, é cuidar dos filhos, do marido, dos netos, enfim. A mulher já nasce com aquele, até a própria presidenta dizia um dia, ela nasce como protetora, como cuidar dos outros. Então eu acho que esse é um dom que nós temos e nós não queremos nos livrar dele, e sim queremos ter o nosso espaço. Então 88, faz 27 anos, completando esse ano, que nós existimos como profissionais e temos toda aquela leva hoje de benefícios iguais às urbanas, que é a nossa aposentadoria. Muito recente. Muito bonita, mas para isso acontecer, para tirar as mulheres da roça, para tirar as mulheres das linhas, das picadas e botá-las no ônibus, encarar uma viagem a Brasília, levar o lanche junto, ser chamadas de, até, desculpa a expressão, vagabundas, né, porque nós não tínhamos o que fazer, era isso que diziam, ocupar um prédio do INSS durante quase 2 meses, ficar lá alojadas, até que o ministro da época assinasse a bendita lei, né, do reconhecimento da nossa profissão, porque a partir dali que a gente sabia que os direitos viriam. Isso era para a agricultora ou para o agricultor como uma profissão geral? Os homens tinham reconhecimento como agricultor? Sim. O homem era agricultor e a mulher não era agricultora? Na época o homem já tinha, mas antes disso ele tinha só de meio salário mínimo. Então nós éramos só considerados meia pessoa no meio rural. Então a partir dali ele já tinha assim um salário e nós só direito quando o homem falecia. Então ninguém queria isso para receber um salário, né? Mas então foi uma luta muito bonita. Depois veio o bloco de produtor, veio a participação efetiva dentro dos sindicatos, não só como presidente, mas secretário, nas comunidades. Eu vejo hoje as mulheres assumindo a comunidade, CPMs, né? Tanto rural como urbanas, nas empresas, né? Antes eram praticamente dominadas por homens, né? As vereadoras, ainda não temos a paridade, né, Marili? Mas temos que chegar lá, temos que transmitir essa coragem que eu acho que tu transmitiu durante a última eleição e concorrendo ao cargo federal, né? Isso nos orgulhou como mulheres pela tua coragem, né? Às vezes não é os resultados finais, mas é aquela experiência e aquele exemplo que eu posso dar. Às vezes eu posso até não chegar naquele objetivo principal, que é fazer o meu trabalho lá, mas eu acho que valeu, e assim é a nossa caminhada dentro do movimento sindical também, né? Temos hoje, estamos na 4ª gestão, não por ser uma mulher, hoje nosso trabalho é coletivo, homens e mulheres, mas nós estamos mostrando como mulheres que nós também temos condições de administrar a propriedade, né, fazer a contribuição lá no dia a dia, na produção. As cooperativas estão reconhecendo isso, que a mulher é responsável por 50% da produção, ou até mais, às vezes pela questão da qualidade e tudo mais. E nós, dentro da nossa organização, estamos vendo, e por isso nós temos o dia 8 de março sempre como data histórica. Nasceu, claro, de uma maneira trágica, né? Essas mulheres que foram queimadas, né? Devido a isso nós temos o 8 de março lá nos Estados Unidos, mas para nós, mesmo tendo sido um fato trágico, serviu como exemplo e está nos dando força até hoje. Depois nós tivemos outros exemplos e temos o 8 de março, né, como uma data histórica, né, dentro do movimento sindical, por causa da nossa coragem, das nossas lutas para ter isso que nós temos hoje para as mulheres do campo, do meio rural também. Bacana, essa parte histórica é sempre bastante importante para a gente compreender um pouco do que a gente vive hoje. Márcia, você tem filhos? Sim, tenho 2. São 2, né? Sim. Eles já ajudam na atividade, já se incorporaram na empresa também? Por favor, se tu pudesse citar a idade deles também, por gentileza. O Fernando tem 27 anos, me ajuda então administra a loja de Lajeado. A Marla tem 25 e ajuda a administrar então as 3, mas mais ela então está em Teutônia. A Liane falava dessa capacidade da mulher, né, em administrar a família, administrar a empresa. Isso e consegue passar também para os filhos? Você que é uma empresa familiar, podemos assim chamá-la, Márcia? Sim, sim, é uma empresa familiar, onde que hoje os meus 2 filhos então já administram junto parelho comigo, e isso é muito bom, que nem para fazer as compras, a Marla me ajuda, o Fernando se precisa também,
E para dar continuidade, né? Um patrimônio que é deles também, né, Márcia? Sim, sim. Tanto que meu marido também, a parte do banco e levar mercadoria, tudo isso, então também é tudo feito entre família. E importante, a Marili tem 3 filhos, né, Marilê? 3 filhos. Um de 16, um de 18 e um de 23. Tenho certeza que quando se candidataste a deputada federal, ficou pensando na questão de ter que praticamente morar em Brasília. E o Larry toma conta da casa, daí, Marilê? Sim, exatamente. É isso mesmo? Isso mexe muito com a mulher, e às vezes é por isso que a mulher não empreende, né, tanto na política ou em alguma outra atividade, por causa da família. Eu tive o privilégio que sempre fiz, o meu pai já foi vereador, então eu vi a minha mãe acompanhar sempre as questões políticas, e depois o meu esposo tinha sido vereador, então eu apoiei ele, depois ele que me, assim, empurrou um pouco. Eu acho que sempre digo que abriu as portas o fato do marido ter sido e a mulher acompanhar, então isso também favorece. Mas eles sempre me dão força, claro que a família começou a sentir durante a campanha, mas vai que dá certo. E aí ela vai sair de casa, vai ficar mais longe ou mais ocupada ainda, né? Então esse sentimento neles eu sentia um pouco, mas sempre conversava. E eu tento, como eu acho que todas as mulheres, mesmo eu podia voltar 1h da manhã para casa depois de uma reunião, de alguma viagem assim, mas se tivesse alguém deles esperando para conversar, e muitas vezes faziam isso, e aí às vezes um precisa desabafar mais, porque daí ele está sentindo a falta, tirava aquele tempo e ficava ali ouvindo. Eu acho que isso a gente faz como mulher, né, e é importante demonstrar para eles que o fato de estar longe, tu não está ausente, né, estar sempre em contato. O Renan, me ajuda com o nome dos outros 2. O Renan, Rafael e Lucas. E o Rafael e o Lucas, tá certo. Liane, a senhora tem filhas, né? Exatamente, eu tenho 2 filhas e 2 netos. 2 também. filhas e 2 netos, poxa, Não. já está graduada. A Liane já foi graduada para a avó, recebeu uma nova posse, né? É verdade. Como é essa? Passa então, as duas já passaram a experiência de mães, né? A mãe que participa, a mãe que ajuda na empresa. Agora eu queria que a senhora passasse para nós a experiência de vó, por favor. Bem, antes disso, claro, eu sou esposa, exato. Fui filha, tive a minha mãe, os cuidados dela também durante esses 12 anos, né? Infelizmente ela não está mais com a gente, mas as 2 filhas nos auxiliam ainda, mas estão na área da educação, e os 2 netos, a Laura e o Lucas, são a nossa paixão hoje, claro, e nós tentamos, tanto eu como meu marido, aproveitar ao máximo cada momento que a gente pode estar com eles, principalmente os finais de semana. Então, é gratificante ser vó, né? Muito bom. Mas a gente também percebe que a gente está chegando aos 60, né? Isso é graduação, né? É só graduar. Mas é importante. E a mulher consegue, sim, como eu disse, se organizar muito bem. Que me desculpem os homens, mas em termos de organização de tempo, eu acho que nós ganhamos um pouquinho de vocês, homens, né? A gente não se dedica tanto ao jogo de futebol. Tempo e de ambiente, né? Assim, organização de casa. E prefere organizar, sabe organizar casa, propriedade. Nós temos aí na nossa propriedade rural, né? Graças a Deus ainda conseguimos produzir, temos saúde para isso, alguma coisa, né? E temos aquela disposição de estarmos 7h30 aqui no sindicato diariamente, claro, e o apoio, como a Marli disse, da família é muito, muito importante, né? Então, tu saindo de manhã, né, sabendo que tu tem pessoas que lá te protegem ou que te recebem, às vezes mal-humorada ou com os problemas, enfim, que o dia a dia, infelizmente, às vezes a gente encontra, é muito importante. Eu acho que sem o apoio da família, vocês devem concordar comigo, a mulher, ela enfraquece bastante, né? Então, a família é muito importante, mas sabemos sim, e temos, eu sempre digo, jogo de cintura para isso, organizar bem o nosso tempo, planejar, como a Márcia dizia, a nossa atividade do dia, do mês, do ano, né? Do sindicato, nós temos que planejar. Às vezes, claro, vêm os imprevistos, os problemas sentidos e vividos, como eu costumo dizer, né? Que a gente tem que priorizar, administrar. Mas hoje nós queremos complementar. Então, hoje no sindicato nós temos essa paridade, homens e mulheres, inclusive dentro da diretoria a gente teve esse cuidado. Marili, temos que avançar na política, os 30%. Infelizmente, nós ainda precisamos expressar a palavra cotas, exatamente. Né? Infelizmente, às vezes eu até condeno um pouco isso, deveria partir de nós,
próprias, né? Mas é uma questão cultural, histórica. Hoje a gente ainda existe isso, principalmente no meio rural. Eu acho que na cidade não deve ser diferente. Isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Então, claro que existem trabalhos hoje que a gente tem que administrar junto com os homens, mas nós temos capacidade hoje para também fazer esses trabalhos de mulheres, e a gente quer complementar, a gente nunca quer tirar os homens da parada, vamos dizer assim, mas assim a gente quer contribuir. Eu acho que a construção de um mundo melhor é essa, homens e mulheres, né, jovens. Hoje nós temos um público de jovens aposentados, né, enfim, hoje o nosso maior desafio, por exemplo, no sindicato, é poder contemplar um público, tanto feminino como masculino, de 17 a 100 anos, né? Então esse é um grande desafio hoje dentro do movimento sindical, e eu sei os gargalos, os problemas que a gente tem, mas a gente está conseguindo, dia a dia após dia, conversando, dialogando. Eu acho que esse é um ponto muito positivo das mulheres. Elas dialogam, elas articulam, elas justificam, né? Porque temos o lado emocional muito forte. Elas discutem a relação, como agora a frase, o momento das DR, né, Marilene? E não é só agora em casa, já é assim no ambiente de trabalho. É no ambiente de trabalho também, exatamente. Bom, gente, eu avisei que o nosso tempo seria por mais extenso, que nós acabamos puxando 15 minutos do primeiro jornal de hoje, seria curto. E agora já são 8 horas e 25 minutos, a gente já tem que se encaminhar para os finalmente. Então, Márcia, antes de mais nada, começando por ti, agradecer a sua participação, te desejar sucesso. Quem sabe já marcamos esse nosso mesmo bate-papo para o ano que vem, né? Podemos marcar para o Dia das Mulheres, que não sei em função de calendário, mas talvez caia numa segunda ou numa terça-feira, né? Ou segunda-feira já, Eliane. Então daqui a pouco podemos marcar para o ano que vem mais um bate-papo. Mas te agradecer, Márcia, te desejar sucesso. Obrigado por ter vindo aqui conosco. E eu queria... Nós começamos falando em 2 frases. Eu pedi que vocês se caracterizassem em poucas palavras. Eu quero agora que tu diga também em poucas palavras o tamanho do desafio de ser mulher nos dias de hoje. O seu desafio como uma mulher empreendedora, por favor. Como é que eu vou relatar esse desafio? Tu citaste uma palavra que eu gostei muito, planejar, né? Como planejar dentro da empresa hoje. E esse desafio de planejar tendo as características, como disse a Eliane, essa questão de contar com o colaborador que vem com os seus problemas também. Então, esse planejamento é um desafio bastante grande na profissão hoje. Sim, eu agradeço muito a ajuda da minha família, eu agradeço muito a muitos clientes que eu tenho que são amigos, todo mundo, a gente é uma família na nossa loja. As clientes que vêm a nós são muito especiais, porque a gente cria um elo muito grande, e isso se torna cada vez assim mais gratificante. É uma coisa que me realiza muito, é uma coisa assim que não tem preço. Então isso me deixa assim muito satisfeito, muito feliz, e nos dá força para cada dia a mais, realmente fazer algo a mais que a gente consegue realmente agradar. Isso te realiza, esse atendimento? Bacana, bacana, legal. E a gente percebe isso quando a gente vai até a sua loja, até a sua empresa, que você consegue passar, acima de tudo, como tu disseste, te realiza tanto que tu consegue passar para os teus colaboradores, e nós como clientes sentimos isso. Então tenha um bom domingo, bom final de semana, e parabéns pelo seu dia comemorado nesse 8 de março, e até uma próxima oportunidade, Márcia. Obrigada, também quero parabenizar a todas as mulheres pelo seu grande dia. Exatamente, que é domingo. Vamos para a Eliane. Eliane, em 2 palavras, o desafio de ser uma mulher na atividade, a nossa região, a nossa cidade, que é tão forte na questão da agricultura, esse desafio que você carrega, que você passa a carregar, que você carrega há tantos anos como presidente da STR. Cada pergunta é bem difícil que tu faz, né? O programa é ao vivo e a cores. É ao vivo e a cores, aqui não tem gravação, é ao vivo. Então assim, Vinícius e os demais que estão nos escutando, eu acho que o maior desafio para mim, e é muito gratificante, poder transmitir que dentro do nosso movimento, que é composto por homens e mulheres, mas principalmente para as mulheres, que eu possa transmitir sempre a força, a vida e a mudança que a mulher pode realizar com a sua participação no seu dia a dia. Então, a minha frase que eu repito cada ano, não só no dia da mulher, mas também no dia a dia para as mulheres, é que nós não geramos só vida, mas nós temos que proporcionar vida. E a vida, quando eu falo, é aquela que
Deus quer para nós, né? Que a mulher possa viver com dignidade em conjunto com os homens. Perfeito. Liane, tenha um bom dia também, um bom domingo, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado por ter vindo até aqui. Aproveitar também a desejar um bom Dia Internacional da Mulher. Estamos indo para o município de Sério em pleno domingo, largando os nossos netos e família no domingo, com 50 mulheres participando do nosso encontro regional, que cada ano, como eu já dizia, é histórico, para relembrar a história e também confraternizar. Marili Lerner Vogel, também vou te pedir em poucas palavras esse desafio como vereadora, a gente que te acompanha lá, uma vereadora no meio de 10 vereadores, e essa proporção ainda é maior quando se fala em congresso, enfim, esse desafio que tu carregas também. Em casa eu tenho 4 homens, né? E agora na Câmara com 10, eu convivo e com certeza sou bem respeitada por eles aqui. O maior desafio, eu acho que é ser mulher pública sem perder a essência de mulher, sem perder a sensibilidade, né, que a gente carrega, o diálogo e o desafio de mostrar então para outras mulheres, não só do município, mas enfim da região, né, e aonde a gente estiver, que a mulher precisa fazer parte da política e pode. Ontem eu dizia, eu defendo a bandeira de mais mulheres no poder público, né? Tanto no executivo como no legislativo, enfim, que a mulher não seja só assessora, mas que ela venha fazer parte ocupando cargos eletivos, que nós somos a maioria do público mulher, feminino no nosso país, e nas eleições, na hora de votar, a maioria das mulheres vota em homens e não acredita no potencial da mulher. Então, poder passar isso, assim, que tem-se uma imagem de que a mulher que está na política, ela é uma postura muito forte, uma postura quase machista, e nós temos que mudar isso também, que a mulher também tenha sensibilidade e que a política está precisando dessa sensibilidade, desse diálogo, dessa ética de ser mulher. Bom final de semana, Marili, e tenha um bom domingo também, Dia Internacional da Mulher, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Vinícius, e a todos vocês da Rádio Tirol, também cumprimentar minhas colegas aqui, obrigado pela presença, participação e cumprimentos pelo dia 8 a todas as mulheres. 8h30, dessa forma, encerramos o primeiro jornal de hoje, um primeiro jornal bastante especial, que vocês três saibam que representaram hoje as mulheres teutonienses, que levaram essa mensagem positiva. Esse foi o intuito do nosso programa, desde que a gente começou a produzir ele no início da semana, de levar uma mensagem positiva às mulheres, e tenho certeza que vocês contribuíram para isso. Então nós vamos encerrando por aqui. Vem aí o Jonatas Dalfert com mais um destaque do esporte, e é ele quem comanda a programação da Rádio Tirol na sequência.